Hello, tudo bem? Eu quero conversar com você a respeito de uma frase que eu ouvi, eu acho ela muito perigosa. O vídeo da moça é maravilhoso, ela conta o testemunho dela, só que a frase que ela disse no meio do vídeo é perigosa. Por quê? Ela disse que ela perguntou para o Espírito Santo por que ele ainda não habitava nela. E o Espírito Santo disse que ele não habitava nela porque a casa estava suja, estava bagunçada, perdão. E ele não podia habitar em casa bagunçada. Stephanie, por que que essa frase é perigosa? Porque ela não é bíblica. Você não vai encontrar passagens no Novo Testamento que o Espírito Santo primeiro esperou a pessoa limpar a casa está dizendo ela mesma, porque nós somos a habitação do Espírito, né, do Espírito Santo, e entende que é por obras, nós não somos salvos por obras, mas para obras, porque a fé sem obras é morta. Entendeu isso? Beleza. Vamos voltar um pouquinho. Na velha aliança, o Espírito Santo ele não habitava em todas as pessoas. Na verdade, ele não habitava em ninguém. Ele vinha sobre para capacitar a pessoa a cumprir o chamamento dela. E ele vinha em 3 categorias diferentes. Tem a exceção, né, de Sansão, mas isso é um assunto para um próximo vídeo, se tiver um próximo vídeo. Mas vamos lá. Ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Sobre capacitando. Porque o profeta na antiga aliança, ele guiava o povo, o sacerdote, né, tem a parte lá do ritual religioso, e o rei guiava, ele era o governante da nação. Então, tinha que ter uma unção específica, certo? Certo. Então, vamos lá voltar para a frase da moça. Quando a gente pega e começa a ler a Bíblia, vamos pegar lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21 e 22, no capítulo 5, versículo 5, em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 14, diz que o Espírito Santo ele é nosso penhor, ele é nosso selo, ele é o nosso selo. Quando nós aceitamos Jesus, eu digo, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, ele passa a ser nosso Senhor e, consequentemente, Salvador, né? Obviamente. O Espírito Santo, ele habita dentro. Jesus, ele disse aos seus discípulos que ele precisava ir para enviar outro, que é o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ajuda a cumprir a lei. E eu não tô falando a lei do Antigo Testamento, isso também é um assunto para um outro vídeo. O foco aqui é sobre obras e ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você no momento que você aceita ele. O vir sobre, o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo sobre. O dentro, quando você nasce de novo, ele já habita ali, o selinho ali, ó, você é de Jesus. E o sobre é para cumprir o chamado no qual você foi chamado. Que tem lá, que tá acho que está em Efésios 4, que fala dos dons ministeriais, e também tem o Ministério de Socorro. Você precisa, né, para te ajudar a cumprir, porque não é pelo seu braço. Se você ler a carta de Romanos, você vai entender que o Espírito Santo, ele é verdadeiramente o nosso ajudador. Por que você acha que ele é chamado de ajudador? Não é à toa, ele nos ajuda a cumprir aquilo que nós fomos chamados, e cumprir, a vencer o pecado. Ele vai fazer por nós? Não, mas ele vai fazer conosco. Você pode perceber, todas as vezes que você vai pecar, você que é nascido de novo, o Espírito Santo sempre testifica, fala, não faz isso, foge daí, para de ouvir essa música, para de dar trela para essa conversa, corta essa pessoa, bloqueie, por aí vai. Eu espero que essa parte tenha ficado muito claro. O Espírito Santo ele não vai entrando aos pouquinhos, vai assim, agora eu vou entrar com a perninha. Olha, você obedeceu certinho agora? Vou entrar com o bracinho. E você desobedeceu, vou tirar a outra perna. O Espírito Santo ele não é bagunça, galera. Ele não é bagunça. Ele habita dentro. A lei, aliás, a lei não. A graça ela é muito mais séria que a lei, muito mais séria. Por quê? Porque o Espírito Santo tá dentro de você. Quando você vai pecar, as pessoas elas acham que tem rodízio de demônio e o Espírito Santo. Não é, porque você tá levando o santo para cometer o profano. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou com dúvida,
Aí você comenta e se eu souber eu respondo, senão eu vou pesquisar e a gente vai aprender juntos, galera. Mas vamos aqui. Vamos aqui nessa frase. Stephanie, como que eu vou ser guiado então pelo Espírito Santo? Primeiro pela palavra. Uma das formas você tem que conhecer. Em Timóteo, fala que um ministro, quando tá falando lá do... Como que um... Ai... Vamos chamar de diácono, que eu esqueci a palavra? Ele tem que manusear bem a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Você vai ser guiado pela palavra. Você é guiado pelo Espírito? Vai, porque a Bíblia fala, em Romanos fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E como eu sei que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nunca vai contra a palavra. Ele nunca vai falar uma coisa que está fora. Nunca. Ele não vai contra a palavra. A Bíblia fala que Deus, ele não pode mentir nem negar a si mesmo. Como que Deus vai falar uma coisa se aqui ele disse outra? Ele nunca vai contra a palavra. De maneira, em hipótese alguma, ele não vai contra. Acho que ficou bem claro. Outras pessoas esperam por uma voz audível. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro vir uma voz estrondosa para falar com você. Vai ser por testemunho interior, é uma impressão no teu espírito. Quer um exemplo? Para simplificar, sabe quando você tá andando assim e você quer virar à direita? E o Espírito Santo fala assim: não entra nessa rua, vai reto. E você vai reto. Ou quando você não escuta, você entra naquela rua, você é assaltado, ou você acaba caindo, acontece um acidente, enfim. Ou quando você tá conversando com uma pessoa e na hora vem no seu espírito, não confia nessa pessoa. Isso é uma das maneiras. Ou ao contrário, quando você quer ir para um lugar, o Espírito Santo fala: entra nessa rua que tem alguém aqui te precisando. Tá precisando de você. Felipe, quando ele estava lá ministrando, o Espírito Santo levou ele para uma rua porque o eunuco precisava ouvir da palavra e Felipe prontamente obedeceu, foi lá, esperou no lugar onde o Espírito Santo falou, veio acho que não é carroça. Enfim, veio o carro do eunuco e ele lá conversando com o eunuco levou até o batismo. Quando foi batizado, o Espírito Santo tirou ele de lá, esqueci a palavra certa. Então, porque ele decidiu obedecer. Não necessariamente vai ser uma voz audível como você está me ouvindo aqui agora. Não necessariamente será assim, mas será por testemunho interior. E normalmente é aquele primeiro pensamento, o pensamento rápido. E como que eu sei que esse pensamento é de Deus? Não vai contra a palavra, não vai. Você tá falando assim, porque tem os pensamentos que são invasivos, né? Tem um nome na psicologia, na psiquiatria, que são pensamentos: joga esse celular daí, pula. Não é Deus, pode ter certeza. Deus nunca vai contra a palavra dele. Ele nunca vai falar quando você tá num lugar alto, fala, se joga. Não vai. Mas como que você sabe que Deus não vai falar isso? Porque através da palavra.